O objetivo da aula hoje é abordar, né, o conceito de alma, psique, em Platão, ou a teoria da alma, ou a psicologia de Platão. Na sua relação, né, com a República, né, pensando aí a definição de alma de Platão no contexto da República, né, justamente, né, procurar pensar as relações aí da filosofia, né, com a polis, com a política, ou a esfera pública. Né? Ou seja, a relação da filosofia, né, com a paideia, a formação do cidadão, né, pensando aí o ideal, né, areté, né, que é a relação que implica aí uma tarefa, né, a realização, a formação, né, do homem do ponto de vista das suas virtudes morais, né? Ou seja, essa areté, ela é política, né, ela tem uma relação com a formação do cidadão, ok? Então, é importante para nós aqui, né, pensar a filosofia de Platão no seu conjunto, né, a partir também da definição de alma em Platão, né, psique em Platão. Porque aí, né, nós já temos, né, de partida uma definição platônica acerca do homem, né? Ou seja, uma antropologia filosófica, uma definição propriamente platônica, né? Em que Platão diz: o homem não é senão a sua alma, ou seja, a alma intelectiva, né, a alma racional, a sua razão. Então é muito importante, né, dentro desse jogo de oposições metafísicas, né, essa relação entre o sensível e o suprassensível, né, essa oposição entre corpo e alma, né, e como Platão, né, ele atribui um privilégio nessa dimensão não sensível e suprassensível, né, que é constitutiva desse ser, o homem, né, e que expressa a sua essência, né, a alma. O homem não é senão a sua alma. Né? Então é muito importante para nós aqui esse primeiro elemento, né, que expressa uma definição acerca do homem, né, uma antropologia filosófica de Platão, e como isso, né, está absolutamente articulado, né, a definição, né, que Platão estabelece acerca da alma, né, aquilo que ele qualifica as partes da alma, né, na sua relação com as funções da alma, ou a alma no sentido plural. Né? É isso que nós vamos abordar hoje aqui. Okay? É muito importante, né, quando a gente pensa a questão da educação da paideia, né, por exemplo, esse princípio socrático, né, digamos assim, quer dizer, a tarefa filosófica, formativa, né, a gente pode pensar assim, né, que a filosofia socrática platônica expressa justamente nesse período antropológico da filosofia, em que o antropos, né, o homem, ocupa o centro, digamos assim, do problema, né, das especulações filosóficas, né, pensar já essa relação entre as virtudes, né, da vida ética, né, com a esfera pública. Né? Qual é o papel aí do Estado, né, da cidade, digamos assim, qual é a tarefa filosófica, política, digamos assim, do Estado no que diz respeito à formação do cidadão, né, a paideia. Então é muito importante aqui a gente inscrever a paideia necessariamente, né, no âmbito da polis, a formação do cidadão do ponto de vista das virtudes éticas, né, dos valores, enfim. Então, a gente pode dizer que a filosofia de Platão é a filosofia dos valores. Né? Então, o cuidado da alma, nesse cuidado da alma, né, cuida-te de ti mesmo, nesse princípio socrático, implica justamente, né, cuidar da alma naquilo que ela tem de mais excelente, né, que seria essa alma intelectiva, essa alma racional, né, a razão propriamente dita. Aí nós vamos explorar esses elementos, né? O conceito de alma em Platão, as partes, as diferentes funções, o sentido, né, de psique em Platão, enfim, e procurando aí estabelecer as conexões com a República, né, do ponto de vista da estruturação da República, a partir das classes sociais, a relação das classes sociais, né, com as partes e funções da alma, as virtudes do indivíduo, do cidadão, as virtudes das classes sociais, enfim, como é que há uma convergência, né, ou então há uma inseparabilidade entre o indivíduo, compreendido enquanto cidadão, né, e a polis e a política. Né? Ou seja, né, tudo aquilo que o cidadão ele é em função da polis, em função dessa comunidade política, desse mundo público comum, compartilhado. Né? Não existe espaço para uma espécie de um individualismo, né? No sentido, pensando aí em termos de subjetividade, né?
Quer dizer, todo o campo, né, das necessidades, entendeu? Todo o campo valorativo, aquilo que representa o indivíduo enquanto cidadão, né, implica, né, estabelecer como critério, como medida, a polis, essa vida política. Né? Isso é extremamente importante para nós pensarmos essa relação entre o público e o privado, né? E a ênfase, digamos assim, a determinação, né, da esfera pública, né, sobre a vida dos indivíduos. Né? Pensando no campo da liberdade, das liberdades, das necessidades, dos desejos, tudo, né, gira em torno da polis e da política, desse espaço público comum. Isso nós vamos ver aqui. E a educação, né, ela tem que ser pensada, posicionada, né, a paideia, no sentido amplo, né, de formação total, integral do cidadão, do ponto de vista dos valores, das virtudes éticas, em relação à política. Né? Então, a paideia platônica, né, assim como a paideia socrática e aristotélica, né, é política. Isso é um elemento importante para a gente já antecipar aqui. Então, deixa eu avançar aqui, né, o conceito de alma, psique em Platão. O homem nada é senão sua alma. Alcibiades, diálogo de Platão. Então, o conceito de alma, né, psique. Né? Psique possui 3 sentidos principais. Primeiro, vida ou princípio vital. O segundo, entre aspas, né, consciência ou princípio da vida mental e espiritual, no sentido da dianoia, né, do nous, intelecção, da alma racional. É importante, né, frisar aqui que os gregos, a filosofia de Platão, Aristóteles, eles não conhecem essa palavra consciência. Não é uma categoria moderna, nós acabamos projetando, digamos assim. Então, existe essa ideia de consciência de si, absolutamente estranha aos gregos. Né? Mas vamos pensar enquanto a psique, enquanto, né, aquilo que em nós possibilita a atividade do pensamento, as atividades espirituais, certo? Que possibilita a filosofia, propriamente dita, né, no sentido mais radical, enquanto modo de vida filosófico, especulativo, quer dizer, a teoria, a contemplação, né, mas que responde, né, no sentido assim mais amplo, mas também rigoroso e decisivo, né, com a ideia de razão, de racionalidade, né, pensar a esfera pública, pensar a política, né, pensar a paideia, pensar a filosofia, tudo em torno, né, da ideia de razão, enfim. Então, as atividades espirituais. Então, a psique, ela responde, né, pelas atividades espirituais. Né? A psique, né, é imortal, né, nós vamos observar isso, né, em função daquela oposição. Um corpo mortal, né? Nós somos constituídos de corpo mortal e de uma alma imortal, imortalidade, dada a sua inscrição, digamos assim, no mundo do ser, nessa dimensão suprassensível, incorporal, imaterial, né, do homem. Ok? Então, expressa esse dualismo, mas o fundamental é que essa alma é imortal. Nós vamos ver isso. Ok? Então, vejamos aqui, né? O primeiro sentido, né? A psique, a alma enquanto vida ou princípio vital. Né? Então, enquanto princípio vital, é o que anima um ser. A psique é aquilo que anima um ser, que é responsável pelo movimento, né? Pela transformação, pela existência de um ser. Né? O que anima um ser, o que lhe dá vida. E porque a vida é movimento ou mudança, psique é o princípio da autoatividade ou da autoconservação de um ser. Quer dizer, responde pela vida. Né? Tudo aquilo que é vivo, digamos assim, animado, possui psique. Então, psique, nesse primeiro sentido, enquanto princípio de vida. Nesse sentido, todos os seres vivos, plantas, animais, astros, né, e seres celestes, né, o Sol, a Lua, os astros, os humanos, são todos dotados de psique. O cosmo, mundo ordenado, organizado, é um ser vivo, animado pela alma do mundo. Então, é daí que nós tiramos a ideia, né, de que a Terra possui alma, né, a Terra é um ser vivo dotado de alma, né, no seu conjunto.
Então, o primeiro significado, extremamente importante, né, é de que alma, né, no sentido talvez assim mais radical, rigoroso, é princípio de vida, sopro de vida. Né? Tudo aquilo que é vivo, né, possui alma. O segundo, né, é a ideia de que a psique responde, né, digamos assim, ou expressa, digamos assim, a condição de possibilidade, ou até mesmo, digamos assim, né, expressa justamente esses elementos que respondem pelas atividades espirituais. Né? Intelecção, atividade intelectual, inteligência. Então, a psique, digamos assim, ela é a faculdade do conhecimento. Né? O que nos possibilita, né, no sentido mais restrito, né, conhecer. Né? E pensar, né? Responde pela atividade do pensamento, pela atividade teórica, contemplativa, né? Por aí vai. Então, assim, a psique, nós poderíamos, assim, sintetizar, é o que em nós conhece e permite conhecer. Ou seja, vocês vão já compreendendo essa dimensão ontológica, né? Constitutiva, né? Ontológico no sentido de que aquilo que é constitutivo de um ser. Né? No caso, né, a psique, ela é constitutiva de nós mesmos, né, responde pela nossa capacidade de pensar, pela nossa capacidade de conhecer as coisas. Enfim. E a psique, né, nesse terceiro significado, ela é imortal. Né? Ela é imortal. Isto é, sobrevive após a morte. Né? A alma é teológica, ou seja, ela é divina em nós. É a nossa melhor parte. Nós vamos ver essa relação, né, da alma com o divino, esse elemento teológico, né, teos, aí a ideia de Deus, do divino, né, quer dizer, é a melhor parte de nós mesmos, né, segundo Platão. Né, então, por isso, aquilo que nos aproxima, digamos assim, do divino, né, em termos de perfeição, em termos de elevação, a parte mais nobre, né, e ela é imortal. A imortalidade, digamos assim, ela compartilha da imortalidade com o divino. Então, a gente vai ter a possibilidade de ver isso, ok? Então, essa dimensão teológica da alma. Né? Por isso que Platão, né, vai ser interpretado por Heidegger, filósofo alemão, né, do ponto de vista da metafísica. Né? A metafísica, ela surge com Platão, né, essa divisão entre o sensível e o suprassensível, as oposições entre corpo e alma, né, vai dizer que a metafísica ela é ontoteológica. Ontológica, no sentido daquilo que expressa o ser de uma coisa, a essência de algo, quer dizer, a nossa essência, a psique. Tel, no sentido que nos remete ao divino, o elemento teológico. Né? Olha aí Platão. A alma é divina em nós. Né? E lógica, quer dizer, a metafísica é lógica, aquilo que nos possibilita conhecer, né, as coisas, o mundo, né, nas suas diferentes formas, quer dizer, lógica, que responde aí pela capacidade de conhecer. Então, a gente tem que pensar, né, que a definição platônica de alma é uma definição ontológica, porque é constitutiva, expressa a nossa essência, o homem não é senão sua alma, diz Platão. É teológica, porque assemelha ao divino, e é lógica, no sentido de possibilitar conhecer as coisas. É aquilo que em nós conhece. Né? Então, aqui é um conceito, né? Ontoteológica, né, para demonstrar assim, as condições de possibilidade de proveniência da definição platônica, né, antropológica acerca do homem. Ela é metafísica, ela é ontológica, ela é teológica, ela é lógica, e tudo isso ao mesmo tempo. Né? Então, nós temos aí, né, desdobrando, né, essa definição platônica acerca da alma, do ponto de vista dos seus principais sentidos. Né? Ela, então, retomando, é vida e atividade sensorial e motriz, porque responde pelos processos da vida, tudo aquilo que é vivo possui alma, né? A semelhança dos animais, as plantas, os homens, os astros, né? Tudo aquilo que se desloca, né? Que compreende em si um princípio de movimento, né? Que atividade, né? Possui alma. Consciência, né? No sentido grego e não moderno, né? Enquanto intelecção, né? Enquanto inteligência, enquanto logos,
enquanto pensamento, né, enquanto expressa a capacidade de conhecer, e a alma, né, possui o sentido da imortalidade, né? Quer dizer, ela tem uma relação com, veja bem aqui, acho que está equivocado, mas eu vou rever isso aqui, né? Então, a ideia de imortalidade e racionalidade. Mortalidade, o corpo ele é mortal, dada a sua inscrição no sensível, no mundo do ser. Agora, a alma, ela é imortal, ela é racional, responde pelos processos racionais, nossa capacidade de conhecer e de pensar, e imortal, né? Dada a sua inscrição, esse grau de parentesco, digamos assim, com o mundo do ser, né? Com o mundo do suprassensível. Então, imortalidade e racionalidade. Alma racional, a psique, o nous, a intelecção, o logos, e a sua imortalidade, indiferentemente do corpo. Né? Que, quer dizer, sempre essa oposição entre alma e corpo e uma desvalorização, digamos assim, um rebaixamento do corpo, né? Porque, digamos assim, porque ele está inscrito no mundo do ser, no mundo do sensível, responde aí, expressa as nossas necessidades, as nossas carências, os nossos desejos, as nossas paixões, quer dizer, é tudo aquilo que nos coloca para baixo, nas palavras de Platão. Enquanto a alma se esforça, né, em direção para cima, né, em direção ao mundo do ser. Né? Pronto, enfim. Então nós temos aqui, né, a alma humana, né, que tem como destinação, olha só, destino da alma, né, a vocação da alma, a inclinação da alma, mais do que a inclinação ou vocação, é uma destinação, né, o conhecimento da verdade e do bem, né, pensando aí a verdade em termos de episteme, conhecimento verdadeiro, né, o bem, né, a ideia das ideias, a ideia suprema, né, que responde pelas outras ideias, né, a ideia da justiça, a ideia da beleza, a ideia da coragem, enfim. Então, essa destinação, né, da alma, né, de conhecer as coisas tais como elas são em si mesmas, na sua essência, o conhecimento verdadeiro, né, né, orientada para o divino. Então, eu vou reler novamente aqui, né, porque eu estou acompanhando aqui um apontamento meu aqui. A alma humana tem como destinação o conhecimento da verdade e do bem. Uma vez orientada para o divino, tem como seu fim, telos, destinação, né, ou finalidade, o conhecimento da verdade, né, e do bem. Ok? Enfim, prosseguindo aqui, importante aqui, né, Platão ele pensa, olha, o conjunto de uma alma e um corpo chama-se homem, né, esse composto. Alma e corpo, corpo e alma, chama-se homem, é o que ele define enquanto homem. Né? Mas, se o homem é constituído de um corpo, dado a sua natureza sensível, ele também é constituído de alma, né? A sua dimensão não sensível. Então, esse jogo de oposições. Né? Enfim, daí vai se estabelecer, né, todo um jogo de oposições, de hierarquias, de valores que se atribuem, né, à alma, os valores que se atribuem ao corpo, a relação entre corpo e alma, né? Mas Platão ele vai reconhecer, o homem ele é constituído de corpo e alma. Né? Bom, avançando aqui, a alma é semelhante ao divino, né? Quer dizer, esse elemento teológico, né? Theos, né? Referente ao divino, ao Deus, né? Digamos assim, ao suprassensível, né? Porque o divino, né, ele tem uma relação, né, com o mundo do ser, né, enfim, fundamentalmente. Né, quer dizer, é uma dimensão ontológica, metafísica, antes de se compreender, né, esse divino em termos teológicos, no sentido de religioso, né, no sentido religioso, né, do ponto de vista das religiões, a gente tem, quer dizer, antes de compreender, né, o bem platônico, em termos morais, né, o bem moral, mas o bem no sentido ontológico, no sentido metafísico, né, no sentido daquilo que existe de mais elevado. Né? Então, o divino, nós temos que compreender nesses termos, né? Assim como a ideia de bem. Ok? Pelo menos de modo decisivo, né? Digamos assim, do ponto de vista, né, para poder saber separar aí, no elemento ontológico, metafísico, do elemento teológico, compreendido em termos, né, religiosos, ok?
É difícil, né, fazer essa separação, em função das interpretações, sobretudo aí da filosofia de Platão, né, pelos escolásticos, né, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, entendeu? Quer dizer, houve toda uma apropriação, uma interpretação, né, de Platão, de Aristóteles, fundamentalmente, né, por parte do cristianismo, e aí a dificuldade, né, de demarcar uma diferença aí, né, nesses termos aí, ok? Mas prosseguindo aqui, a alma é semelhante ao divino. Porque participa das formas inteligíveis, né, das ideias imutáveis, a alma participa da eternidade delas, formas e ideias, ou seja, é imortal. Né? Se as formas são inteligíveis, imutáveis, né, são eternas, né, a alma também participa dessa eternidade. Né? Ou seja, na forma da imortalidade. Então, mais uma vez, a psique é o divino em nós. Né? Ela é o que em nós é semelhante ao divino, não só pela racionalidade, mas também pela imortalidade. Mais uma vez, esse grau de parentesco, né, da alma racional, né, não sensível, suprassensível, com o mundo do ser, não sensível. Então, ou seja, essa relação de que a alma ela conhece, né, objetos, dada a sua própria natureza e grau de parentesco, né, realidades não sensíveis. Ok? A psique é imortal, pois é vida e causa de vida. Participa da natureza imortal do divino. Visto que a alma é o sopro vital, o princípio de todas as coisas, não pode participar do que é contrário à sua essência, né? Ou seja, a ideia, a forma. Isto é, da morte. Então, veja bem, aqui é muito interessante isso, né? O corpo é mortal. O corpo, na sua essência, expressa essa mortalidade, essa finitude. A alma, né, dada a sua própria natureza, né, como algo não corporal, portanto, incorporal, imaterial, né, não é mortal. Né? Vocês percebem isso? Né? Quer dizer, ao mesmo tempo que ela responde, essa psique, pela vida, pela realidade sensível, né, ao mesmo tempo ela, né, não está sujeita à morte, porque a morte é o atributo fundamental das coisas sensíveis, das coisas que existem, né, do ponto de vista sensível. A alma, dada a sua realidade não sensível, né, digamos assim, ela, a gente poderia colocar, desconhece, ou ela não está sujeita à morte. Por isso, o corpo é mortal, a alma é imortal. A alma, então, né, sistematizando aqui, é racional, imaterial, incorporal, eterna e imortal. Deixa eu avançar mais um pouco aqui. Então, o que nós temos aqui, deixa eu ver. Prosseguindo aqui. Então, nós podemos passar agora aqui, né, para a teoria da alma, ou psicologia, né, ou a psicologia propriamente platônica. Né? O que é importante para nós aqui, né, justamente é compreender, né, essa relação entre o que Platão denomina de as partes da alma, ou os tipos de alma, e as suas funções. Né? E a relação entre as partes da alma e as virtudes éticas. Porque a questão da função, né, de cada parte da alma tem relação com as virtudes que compete do ponto de vista da sua realização. Né? Então, nós temos toda uma relação implicada aí entre as partes da alma, as suas virtudes e as suas funções. Tanto do ponto de vista do indivíduo, como do ponto de vista do Estado, né, ou dessa cidade perfeita. Né? Pensando aí
as classes sociais, né? Como Platão vai tipificar, ok? Então, muito importante para nós aqui esse elemento. Então, teoria da alma ou psicologia. Né? A alma possui 3 partes ou funções principais. A primeira, né, é a alma apetitiva ou concupiscente, ou seja, a alma desejante. Essa alma que está, digamos assim, diretamente inscrita no corpo, né? Quer dizer, todos os nossos desejos, as nossas paixões, as nossas inclinações. Então, Platão vai definir aí a parte da alma, né, que expressa justamente nessa dimensão do desejo, das paixões desenfreadas, né, que ele chama de alma apetitiva. Né? A segunda é a alma colérica, o irascível, né, que responde aí, digamos assim, né, pelas nossas paixões violentas, né? Ou seja, a gente vai ver isso aí na nossos ímpetos, né? Nossa impetuosidade, né, no sentido de que expressa todo esse elemento, né, digamos assim, que nos põe, né, numa relação, por exemplo, assim, uma relação mais imediata de defesa do corpo, de defesa da vida, de proteção, né, de conservação do corpo. Quer dizer, nessa alma ela responde, digamos assim, justamente, né, por esse elemento de conservação, de defesa, de proteção da própria vida. Né? O elemento do combate, da conquista, né, da guerra. Nós vamos ver isso, como é que essa parte da alma, né, expressa justamente no contexto, no conjunto da República de Platão, né, justamente, né, o elemento, né, da classe dos guerreiros, né, aqueles que devem proteger a cidade, cuidar da cidade, né, enfim. E a alma racional, né, essa parte mais elevada, mais nobre, né, que responde aí pela inteligência, pela intelecção, pelo logos, né, pela nossa capacidade de pensar. Né. E a cada parte da alma corresponde uma virtude, e se impõe, digamos assim, uma tarefa, tanto do ponto de vista do indivíduo, como do ponto de vista macro, né, do ponto de vista do Estado, da cidade, pensando em as classes sociais. Essa é a articulação que nós vamos seguir aqui, certo? Então, vamos lá. Então, no livro, né, 4 da República, precisamente no livro 4, Platão oferece a exposição completa de sua teoria da alma, ou psicologia. A alma em suas relações com o corpo. Não é uma unidade simples, mas múltipla, conforme a função que realiza. Né? Aí a ideia de um funcionalismo em Platão. Quais são as funções da alma? Né? Qual é o lugar da alma? As suas funções e as suas tarefas? Né? E como pensar aí o campo das virtudes, localizar aí as virtudes, né, em consonância com essas partes. Então, a alma possui, né, essas 3 partes, essas 3 funções. Né? É muito interessante aqui, né, que Platão ele se vale, digamos assim, da tradição médica, né, pensando a sua época, o seu tempo, né, para localizar aí essas funções da alma, né, numa relação, né, com as regiões do corpo. Então, a alma apetitiva, ou concupiscente, né, Platão diz assim, é a parte ou a função apetitiva, né, digamos assim, situada entre o diafragma e o umbigo, ou seja, no baixo ventre. Né? Essa alma, ela busca, essa parte da alma, busca comida, bebida, sexo, prazeres, isto é, tudo o que é necessário para a conservação do corpo e para a geração de outros corpos, né? Reprodução da vida, ou seja, né? Essa parte isso é importante, né? Irracional e mortal, terminando com a morte do corpo. É muito importante, né? Mais uma vez, né, não tem como não entrar nessa temática do dualismo, nas relações com o corpo, né? O peso, né, do corpo, né, das paixões do corpo sobre a alma, né, que leva Platão a dizer, lá no Fédon, o corpo é a prisão da alma, o túmulo da alma, quer dizer, né, o corpo seria o verdadeiro mal, quer dizer, aquilo, dada a inscrição dos desejos, as imposições das necessidades, de subsistência, de sobrevivência, né, então o corpo é um obstáculo para a alma, né, para a alma intelectiva, a alma racional, entendeu? É um obstáculo para a filosofia, né, é um obstáculo para a realização da vida política no sentido mais pleno possível. Então a gente vai observando todos esses elementos aqui, né, que Platão já vai chamando a atenção aqui.
né? A alma colérica ou irascível, né? A parte ou função colérica ou irascível situada acima do diafragma, na cavidade do peito, digamos assim, no coração, né? Essa questão da irritação, né? É o modo como nós nos respondemos, nos irritamos, os nossos humores, né? Quer dizer, Platão localiza essa parte da alma no coração, né? Se irrita ou se enraivece contra tudo quanto possa ameaçar a segurança do corpo e tudo que possa causar dor e sofrimento, incitando a combater os perigos contra a vida. Protetora do corpo, essa parte também é mortal e irracional. Muito importante isso, né? Quer dizer, quando Platão fala nas partes da alma, né, ele vai dizer das partes da alma que são mortais, né, e da parte da alma que é imortal, né, que é a próxima parte da alma, que é a alma racional. É muito importante isso, né? Tudo aquilo que está inscrito, digamos assim, no corpo, por exemplo, as paixões, os desejos, as nossas reações violentas, quer dizer, tudo isso expressa a nossa condição, né, mortal. Por isso, essas partes da alma são mortais. É muito interessante isso, né? Vocês vão percebendo, né, de como a complexidade, né, do conceito de alma em Platão, nos gregos de um modo geral, né, de que não é algo, né, que expressa uma unidade simples. Não, a alma ela é complexa, certo? Essas oposições, esse dualismo, esse jogo das oposições metafísicas, né, está presente, digamos assim, no próprio movimento, né, possibilidade de definição acerca da alma, né? Então, a alma racional, né, a parte ou função racional, né, situado na cabeça, né, é a faculdade do conhecimento, né, responde pela nossa capacidade de conhecer. Aquilo em que nós conhece, né, ou aquilo que nos é permitido conhecer, no sentido mais amplo, né, no sentido de exercitar a razão, o intelecto, né, encontra-se, do ponto de vista da sua localização, né, no corpo, na cabeça. Aí vocês vão tirando aí na centralidade do cérebro, enfim, por aí. Parte espiritual e imortal é a função ativa e superior da alma. O princípio divino em nós, mais uma vez, né? Conhece o bem, a verdade e as ideias. Então é muito importante, né? Mais uma vez, né, que esse elemento, né, do princípio que a alma racional, né, digamos assim, as atividades espirituais, né, expressam esse elemento ativo em nós, né? Pura atividade, né? Platão, né, digamos assim, o 2 em 1 socrático, né, esse diálogo silencioso da alma consigo mesmo, né, quando pensamos, né, estamos ativos. Então, essas atividades espirituais, né, a intelecção, a dianoia, o nous, o espírito, o logos, expressa, né, esse elemento ativo da alma racional. É muito importante, mais uma vez, essa oposição, né, enquanto as paixões do corpo, né, a alma ou a parte da alma desejante, né, até mesmo, né, a parte da alma ou a alma irascível, né, expressam esses elementos, né, de passividade, né, a alma racional, a nossa racionalidade, ela é um princípio ativo. Daí, né, que Platão vai colocar, olha, essa parte, que é a parte mais elevada em nós, né, esse princípio divino, em termos de elevação, de perfeição, dada a sua superioridade e dada a sua atividade, deve comandar as outras partes da alma. Então, vocês estão percebendo esse elemento da racionalidade, né? A imposição da racionalidade. Então, Platão vai estruturar, digamos assim, a polis, em termos assim, pensando a cidade perfeita e o estado justo, né? Justamente a partir da razão. É a razão que deve governar. Você não deve se sujeitar às paixões violentas do corpo, dos desejos, né? Não deve se submeter, né, à ira, né, digamos assim, às nossas reações violentas, enfim, né? Não pode ser dominada pela cólera. Então vocês vão percebendo aí, né? Vocês já vão visualizando, né? Que a alma racional deve governar, né, as outras partes da alma, e as outras partes da alma devem obedecer, se subordinar à razão. Ok? Deixa eu tentar avançar mais aqui. Agora, o que nós temos aqui, né? Então, quais seriam as virtudes da alma, né? Então, nós definimos aí a alma, as partes da alma,
né? A sua localização, né? Pensando aí as suas disposições, né? Pensando na hierarquia, né? De que elas, digamos assim, elas são distribuídas, né? por Platão, né? Obedecendo assim critérios, né? De superioridade e inferioridade. Então, a alma racional é superior às outras almas, ou às outras partes, é mais elevada. A alma desejante, digamos assim, né? É a parte da alma mais baixa, né? Porque responde às necessidades do corpo, os desejos, ou simplesmente a necessidade de subsistência, né? Enfim. Por isso que a importância da ética, né? Pensar o campo da ética, dos valores, as regras de vida, o modo de vida ético, né? Quer dizer, do ponto de vista racional, né? Quer dizer, pensar aí os princípios, os valores, né? Estabelecendo sempre no sentido de estabelecer limites, limitações, né? Para o campo aí das paixões, das inclinações corporais. Né? Basicamente, né? A ética, a moral, ela vai surgir a partir dessa relação desses problemas que surgem, né? Que o nosso corpo, digamos assim, os problemas que ele coloca. Né? Então, mais uma vez, é o jogo das oposições. Né? Daí o elemento do racionalismo, né? Toda a gente pensar, toda a estruturação do campo da ética, dos valores, né? As virtudes éticas, a gente vai ver Aristóteles, né? Sempre, né? A ênfase na razão, na racionalidade, né? Estruturar o campo dos valores, o modo de ser, o modo de vida, né? Sempre a partir da razão. Ok? Enfim. Então, nós temos ali, né, as virtudes da alma. Então, a alma concupiscente, né, ou a alma desejante, tem como virtude a temperança ou a moderação. Né? Quer dizer, como, né, estabelecer uma relação de harmonia, né, digamos assim, um equilíbrio, né, uma medida, né, em relação aos desejos, né, às imposições do corpo. Então, é uma virtude, é uma vida virtuosa, digamos assim, um indivíduo virtuoso, um cidadão virtuoso, né, ele vai, né, se relacionar com as paixões do corpo, com os desejos, a partir, né, dessa virtude, da temperança, da moderação. A alma colérica tem como virtude a coragem ou a prudência. Assim como a alma racional tem como virtude a sabedoria. Nós vamos ver aí. Então, aqui Platão já está estruturando aí, né, de acordo com as partes da alma, 3 virtudes: a temperança, a coragem e a sabedoria. Certo? Deixa eu tentar colocar aqui. Então, Platão discorre, né, sobre a divisão da psique em 2 princípios ou faculdades passionais: irracionais e mortais, a alma desejante e a alma irascível, e um princípio ou faculdade, né, um princípio ativo, né, que é a alma racional e imortal. Então, vocês perceberam aí, a título de síntese, né, a divisão dessas partes da alma, né, e do ponto de vista dos seus atributos, né, das suas qualidades, né, enfim, há toda uma hierarquia e uma divisão. Né. Aquilo que em nós é mais elevado, mais nobre, né, e aquilo em que nós é menos elevado, ou simplesmente, né, é baixo. Então, qual a tarefa ética, né, digamos assim, a tarefa ética da parte racional da alma? Dominar as outras 2 partes e harmonizá-las em conformidade com a razão. Então, o domínio da razão sobre a concupiscência, né, é uma virtude, né, a temperança, a moderação. A alma temperante ou moderada é aquela que não cede aos impulsos e prazeres,
e sim modera seus apetites, impondo-lhes a medida oferecida pela ração. Então, é a ideia da prudência, né, a ideia da moderação, da justa medida, né, impor limites aos desejos, né, às paixões, tudo isso é obra da razão, é obra da alma racional. A virtude própria da alma colérica, guiada, veja bem, guiada pela razão, é a coragem, ou a honra. Daí, né, isso vai ser importante para nós aqui situar as classes sociais depois, né, o papel aí, digamos assim, dos guerreiros, né, dos protetores da cidade, né, enfim, é muito importante aí, né, porque pensar esse contexto da polis, né, as guerras constantes entre as cidades e estados, né, a necessidade de proteção da cidade, ou simplesmente, no sentido inverso, né, de conquista, né, então, os guerreiros, digamos assim, né, que constituíam uma verdadeira classe social, né, tinha uma presença muito forte e determinante para a sobrevivência da polis da cidade e, por extensão, dos próprios indivíduos, né, essa guarda, né, essa proteção. Né, então, o elemento da coragem, né, disposição para o combate, né, que é próprio dos guerreiros, né, dos soldados, dos combatentes, né, digamos assim, expressa justamente, né, esse elemento da alma colérica, né, irascível. Mas é preciso dominá-la. Né? Essa irascibilidade, né, essa disposição de combate, de guerra, de conquista, né, precisa ser submetida ao controle da razão. Senão, a cidade ela vai se destruir, se autodestruir, seja em relação aos próprios indivíduos, no interior dela mesma, seja em relação a outras. Né? Porque se essa alma irascível, colérica, predominar sobre as outras, né, vai ser uma tragédia, uma catástrofe. Platão chama muita atenção por isso. Por isso que a dificuldade aí, né? Dificuldade, né? Quer dizer, cada parte da alma que corresponde, ou deverá corresponder a uma classe social, tem que saber o seu lugar na sociedade e a sua função e a sua tarefa, né? Buscar realizar suas competências e não extrapolar esse domínio de competências. Né? Cada classe social deve exercer bem a sua função e a sua tarefa. E esse é o conceito de justiça, inclusive, de Platão. A alma justa é aquela que realiza a sua virtude. A alma injusta ocorre no elemento da injustiça quando ela extrapola suas funções, as suas tarefas, e entra aí no domínio das outras. Então, é isso que o Platão está querendo, né, organizar. Né? A cada parte da alma corresponde uma virtude, uma tarefa de realização. Né? E não deve extrapolar, digamos assim, os seus domínios, seu campo de competência. Né? Os generais, os guerreiros, não podem ser os governantes, os legisladores. Né? Isso dá em destruição da polis. Os comerciantes, os artesãos, aqueles que respondem, né, pela produção, né, digamos assim, quer dizer, os provedores da sociedade, os comerciantes, os artesãos, aqueles que respondem pelo comércio, pelas atividades econômicas, não podem governar a cidade, não podem assumir o lugar, né, dos legisladores, dos governantes, né, porque senão vai ter um desequilíbrio e eles tendem à produção e acumulação de riquezas. Né? Então, por isso que o Platão aqui está pensando assim, cada parte da alma, de acordo com a sua função, competência, né, deve ser regulada em função de uma virtude, não pode extrapolar. Então vamos lá, né? Finalmente, né? Então vamos lá. A alma racional será virtuosa se a parte racional for mais forte e mais dominadora que as outras duas. Se não sucumbir aos apetites do desejo, né? Se não sucumbir, né, aos apelos do apetite, dos desejos e da cólera, isto é, se não ceder aos apelos irracionais das paixões, né, afetada pelos vícios do corpo, pelas paixões, né, e pela cólera. Sua virtude própria é o conhecimento, né, a sabedoria, quer dizer, a virtude.
né, da alma racional é a sabedoria, quer dizer. A sabedoria, ela expressa, para Platão, a ciência da política. Então, vocês vão percebendo aí as conexões, né, já que a gente já pode adiantando, né, as conexões entre a filosofia, a figura do filósofo, e a política e a figura do político, dos governantes. Por que Platão vai chamar a atenção, né? O verdadeiro governante, ele não pode ignorar a filosofia. Um governante sério não pode ignorar, desprezar, desconhecer a filosofia. Ou seja, um governante sério não pode basear a sua praxis, a sua ação política, com base na ignorância. Então, assim, para concluir essa parte, pessoal, um homem é virtuoso ou excelente quando vive a vida justa, aquela em que cada função da alma realiza sua excelência ou virtude sobre a condição e a direção da parte superior, a razão. É sempre o mesmo elemento. Bom, assim, concluindo, né, a gente pode, digamos aqui, né, caminhar assim para a finalização dessa exposição. É muito importante aqui, né? Evidentemente, a República de Platão, né, essa cidade perfeita, plena, né, esse estado justo, né, pensando em a realização das virtudes do ponto de vista dos cidadãos, né, do ponto de vista da sua formação, né, quer dizer, que é uma cidade perfeita ou um estado justo, né, pressupõe as virtudes éticas. Né, aí a ideia de uma vida política, né, articulada a uma vida ética. Né, são os valores, são esses os valores que devem, digamos assim, estruturar essa cidade perfeita ou esse estado justo. Aí tem essa passagem aqui, né, que é importante para título de conclusão. Né? A República como cidade-estado ideal e o filósofo governante. Se os filósofos não governarem a cidade, ou se aqueles que agora chamamos reis ou governantes não cultivarem verdadeiramente e seriamente a filosofia, se o poder político e a filosofia não coincidirem nas mesmas pessoas, é impossível que cessem os males da cidade e até mesmo o do gênero humano. Então, Platão, né, ele estabelece essa relação, digamos assim, né, de coincidência, né, entre o conhecimento filosófico, a filosofia, né, e a praxis política, a ação política. Né, uma espécie de coincidência. Né, quer dizer, de que o verdadeiro governante, o autêntico governante, né, ele deve, digamos assim, levar a sério, cultivar a filosofia, tornando-se um filósofo. Ou seja, o que ele vai chamar de rei filósofo, né, o filósofo rei. Evidentemente, né, a gente tem todas as críticas aqui a fazer a Platão, né, aristocracia, né, digamos assim, o privilégio de uma classe, né, digamos, tem todos os elementos aí que nós podemos e devemos fazer a crítica em Platão. Né? Quer dizer, colocar no centro a figura, digamos assim, de uma classe, né, hiperprivilegiada, né, que detém um saber verdadeiro, uma ciência política, né, os filósofos, né, que devem governar a cidade e tal. Então tem um modelo de sociedade aristocrática, né, classicista, eliticista, né, todos esses elementos que a gente deve e pode fazer a crítica, ok? Então, assim, para finalizar, né, nós temos essa passagem aí, que é importante, né, nós frisarmos. Né? Então, assim como o homem, né, do ponto de vista do indivíduo, possui 3 almas, ou 3 faculdades da alma, né, assim também a cidade possui 3 classes sociais. Né, 3 classes sociais. Sendo que cada uma, né, expressa, né, a virtude que lhe é própria. Isso é importante para nós aqui. Né?
A classe econômica, constituída pelos agricultores, comerciantes e artesãos, encarregada da sobrevivência da cidade. Né? A classe dos guerreiros, é aquela encarregada da proteção da cidade. Como na alma, esta classe se caracteriza pela cólera e pela temeridade, pelo gosto dos combates, o prazer da luta, pela busca da fama e da glória, né? Que é próprio, digamos assim, da cultura grega, no sentido amplo, né? A ética do guerreiro, né? Enfim, a imortalidade nos combates, a glória, né? Então, isso expressa, digamos assim, esse elemento, né, da alma colérica, né? Irascível, né? Mas é preciso dominar isso. Okay? E, por fim, a classe dos governantes, né? A menos numerosa, encarregada de dar as leis e de fazê-las, né? Os magistrados, né? Os governantes, né? Quer dizer, os criadores de leis, né? Eles detêm o conhecimento, né? Acerca da ciência da política, a sabedoria. Então, nada mais apropriado que esses legisladores, né? Governantes, né? Determinem as leis, né? Com base num conhecimento, com base numa sabedoria, e não com base numa ignorância. Então, é sempre essa oposição entre doxa, episteme, ignorância, né? E conhecimento verdadeiro. Então, a verdadeira política, a verdadeira filosofia, o verdadeiro governante, filósofo governante, né? Deve basear suas ações na sabedoria, né? E não na ignorância. Okay? Que é o que nós mais vemos hoje. Né? Então, a justiça, né? A dik, e a virtude, né? Areté, essa excelência, né? Virtude, no sentido de excelência, formação moral, né? Em termos de perfeição moral, existe somente quando a razão governa, a cólera e a concupiscência, né? Daí segue que a cidade deve ser governada somente pelos magistrados, já que possuem a sabedoria e a ciência da política. E assim, para finalizar, pessoal, acho que é importante para nós aqui, né, um aspecto, levantar um elemento aí, uma característica dessa cidade pensada por Platão aí, né? Das suas condições de possibilidade, né, como é que ele idealizou. Duas condições são necessárias, segundo Platão. Na realização, na edificação desse Estado justo, né? Que ele chama, muito importante e interessante para nós, né? A cidade perfeita e o Estado justo. As duas condições necessárias. A primeira, eliminação da riqueza e da pobreza. Veja bem, né? Não é apenas a eliminação da pobreza que compromete a harmonia, digamos assim, né? A vida, né? Harmoniosa, pensando aí o cidadão justo, em termos de realização, de felicidade, poder realização em termos de plenitude. Né? Não é só a pobreza, né? Mas a riqueza é um elemento, né, que deve ser eliminado dessa sociedade. E a segunda, né, condição, bastante polêmica, mas por um lado levanta alguns aspectos, né, que expressam como é que Platão estava para além do seu tempo, que ele vai chamar da abolição da família. Duas condições: eliminação da riqueza e da pobreza, a primeira, e a segunda, sentido polêmico, a abolição da família. Né? Como é que Platão colocava isso? Em primeiro lugar, a eliminação da riqueza e da pobreza. Segundo Platão, as duas classes superiores dos governantes, né? As duas classes superiores, quer dizer, a dos governantes e a dos guerreiros, né? Porque a classe dos guerreiros é uma classe superior, né, à classe econômica. Não devem possuir o que quer que seja, nem qualquer retribuição, além dos meios para viver. Olha como é que é interessante, né? Aqui, os governantes, né, não devem possuir bens materiais, propriedades, muito menos riquezas. Da mesma forma, né, os guerreiros, a classe protetora da cidade. Né? Essas duas classes superiores, mais elevadas, né, devem ter apenas, tão somente, aquilo que é necessário para sobreviver, né, no sentido de uma qualidade de vida, mas jamais acumular riquezas. Então, o que Platão está querendo aqui é tirar o poder econômico daqueles que governam e tirar o poder econômico daqueles cujo dever deve ser proteger a cidade.
Né? Muito interessante esse aspecto aqui. A segunda condição é a abolição da família. Agora, é muito curioso isso, né? Que Platão, ao abolir a família, né, ele coloca no espaço público, no exercício da política, do ponto de vista das tomadas das decisões, do ponto de vista do governo, do ponto de vista da legislação, os governantes, os legisladores, as mulheres. Né? Lembrando, porque na época as mulheres, né, o cidadão livre, quer dizer, estava escolhido por princípio as mulheres, não tinha nenhuma participação, os velhos, os estrangeiros, os escravos. Então, para os gregos, as mulheres não tinham a prerrogativa, digamos assim, ou esse atributo, né, da cidadania. Eram absolutamente excluídas, radicalmente excluídas da esfera pública. Então, assim, da vida livre. Né? E Platão ele vai falar, não, as mulheres devem ocupar as mesmas posições e devem exercer as mesmas tarefas e deve ser permitido a ela os mesmos processos, a mesma educação, elemento de igualdade. Olha só que coisa curiosa. Né? Todos, homens e mulheres, devem ter a mesma educação pública. Todos, sem distinção, homens e mulheres, devem e poderão governar a cidade. Então, é muito interessante esse princípio de igualdade. Né? Mas, por outro lado, ele está abolindo a família. Porque, justamente, ele está querendo retirar, né, do lar, né, digamos assim. Isso é muito interessante, porque às vezes você retira, porque a mulher ela está ali, né, no lar, digamos assim, só respondendo pelas necessidades de criação, de procriação, de responder. Então, a mulher ela fica, né, nesse lar doméstico, privado, enquanto o homem, a figura do homem, ele exerce a política, exerce a liberdade. Né? Então, assim, tem digamos assim, um elemento extremamente violento aí, né, nessa separação entre homens e mulheres. E Platão ele está querendo estabelecer um princípio de igualdade. Né? As mulheres vão participar dos combates. As mulheres terão a mesma educação, ginástica, música, treinamentos, participarão das atividades políticas, serão legisladoras. Né? Aí entra, assim, né, esse elemento aqui que é importante, né, que é polêmico, né? Como é que Platão está pensando aqui? E pai, como é que fica as crianças, os filhos? Quem é que vai criar? Quem é que vai cuidar das crianças? Né? Já que você aboliu a família. Abolição mesmo, eliminação radical da instituição família. Né? Então, a segunda condição é a abolição da família. Né? A participação das mulheres na vida do Estado com base na mais perfeita igualdade com os homens. Mesma educação. E os filhos serão criados e educados pelo Estado. É muito interessante assim, né? Porque o que deve... É que para nós é muito difícil, né? Quando alguém diz, isto é meu, ou diz, isso é teu, meu e seu. Né? Nessa cidade, digamos assim, nesse estado idealizado por Platão, só existe o é nosso, o bem comum. Né? Porque o que Platão está querendo evitar aqui é justamente, né, esses individualismos, né, que chegam a isso. Então, a ideia é abolir aquilo, né, que abre espaço para o individualismo, né, para as pessoas manterem uma relação com as coisas, uma relação de posse, de propriedade, em detrimento do bem comum. Né? É muito polêmico isso aqui, né, tem um elemento de violência aqui, né, não estou absolutamente concordando com Platão, mas, assim, do ponto de vista de uma reflexão, né, de um exercício, digamos assim, de atividade de pensamento, chega a ser bem desconcertante. Né? A gente tem que pensar exatamente isso, nessa relação entre o indivíduo e o Estado e a polis, o indivíduo, né, tudo aquilo que ele poderia significar, representar em termos de valores, em termos de reconhecimento, né, tinha como critério a vida na polis. E a vida na polis expressa justamente esse interesse comum, esse mundo compartilhado, que é comum a todos. Não existe espaço para o individualismo. Né? E isso afeta, né? Dá para compreender Platão, né? Como é que isso pode afetar a instituição família, entendeu? Como é que isso pode afetar a educação das crianças, né? A formação das crianças. E o outro elemento, né? Platão está colocando assim, a formação, a educação das crianças, dos jovens, é obrigação e dever primeiro do Estado. É do Estado quem deve cuidar, educar, formar, né? A ideia de uma paideia no sentido amplo. A criança é o Estado, não é o pai, não é a mãe, não é a instituição privada, a família. Então,
tem algo assim bastante desconcertante aí, né? Mas assim, à medida que a gente vai lendo, né, é muito interessante colocar essas coisas. Então, pessoal, acho que eu concluo aqui. Eu vou abrir. A aula foi muito extensa, mais do que eu havia planejado. Eu teria outros elementos, mas eu não vou prosseguir aqui. Mas eu gostaria, eu acho que, de abrir aí para um debate, uma discussão, né? Considerando aí que tem muitas questões polêmicas que eu apontei, enfim. E eu gostaria de ouvi-las, né? De ouvi-los. Tudo bem?